Olá, hoje nós iremos falar sobre o processo de colonização português no Brasil. Inicialmente, com a minha fala, eu gostaria de fazer algumas colocações, não no sentido de desmerecer a hercúlea obra dos portugueses que nos legaram um país com as dimensões do Brasil. Não se pode negar que eles foram muito espertos, foram muito engenhosos, porque aumentaram significativamente o tamanho original do Brasil. Mas eu gostaria de começar desconstruindo algumas colocações que nos são feitas ao longo do tempo. Uma delas é que o Brasil foi descoberto. Há até quem defenda que o Brasil foi achado, que houve um achamento do Brasil. Ledo engano, isso aí é utopia pura. Na verdade, o que houve não foi um achamento nem mesmo um descobrimento, mas uma ocupação. Seria muito bom que nós começássemos a trabalhar com esta certeza. O que houve no Brasil foi uma ocupação. Aqui haviam povos originários que viviam antes da chegada dos portugueses e que, com o passar do tempo, acabaram sendo expulsos de suas terras, muitos foram mortos, etnias inteiras desapareceram. Estima-se, através de estudos antropológicos e históricos, que quando os portugueses aqui chegaram, encontraram cerca de 5 milhões de índios que aqui viviam. E essa população foi tragicamente, drasticamente reduzida com o passar do tempo. Não só por conta do emprego puro e simples da violência, como também por conta das doenças que foram trazidas pelos europeus e foram disseminadas aqui nestas terras e que acabaram causando o óbito de populações inteiras. Uma simples gripe que era trazida pelos portugueses matava milhares de índios que não tinham os anticorpos necessários para poder enfrentar esta gripe. Isto posto, outro mito que eu gostaria aqui de começar a desconstruir é de que o Brasil é um país pacífico. O brasileiro é um povo alegre, um homem cordial, como muitos historiadores, famosos inclusive, já defenderam essa tese. Nem o brasileiro é cordial, tão cordial assim, e nem o Brasil é um país pacífico. Como chamar de pacífico um país onde mais de 60 mil pessoas morrem por ano por conta de mortes violentas? Isso é mais do que a guerra que está acontecendo há anos no Afeganistão. Isso é muito mais do que a guerra do Vietnã, onde os americanos perderam muitos soldados e não chegaram a essa cifra, que é a cifra anual de óbitos violentos que acontecem no nosso país. Isto posto, iremos falar sobre o início desse processo de colonização. Estou falando na minha fala introdutória sobre isso porque esse processo se deu de forma violenta. A primeira mão de obra escravizada nestas terras foi a mão de obra indígena. E para isso havia uma espécie de acordo, uma espécie de consenso entre os colonizadores e os jesuítas. Jesuítas são religiosos que fazem parte da chamada Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus foi criada por um ex-militar espanhol chamado Inácio de Loyola. Então, essa Companhia de Jesus se empregava na questão colonizadora como o braço que fazia a catequese do indígena. Para a coroa portuguesa, no caso que nós estamos nos referindo aqui, que é a colonização do Brasil, para a coroa portuguesa era muito interessante que os jesuítas estivessem empenhados nesta empreitada, porque eles levavam a sua mensagem o mais longe possível e também tratavam de pacificar aqueles índios que eram considerados hostis à colonização. E os jesuítas, em conjunto com os colonizadores, estavam constantemente em atrito, porque os jesuítas inicialmente eram contrários à escravização do indígena. Eles se colocavam como contrários, ao passo que o colonizador era a favor. O rei de Portugal também, a coroa portuguesa, melhor dizendo, via com bons olhos que os colonizadores usassem mão de obra indígena. Por quê? Porque a coroa portuguesa, nesse caso, não precisaria arcar despesas, custos com escravos. Então era interessante nesse processo colonizatório, para a coroa portuguesa, que os colonos se utilizassem daquilo que eles mesmos chamavam como negros da terra, ou bugres, que eram os índios. Então havia esse confronto, esse atrito constante entre os jesuítas e os colonizadores. E a coroa portuguesa tratava de conciliar estes interesses
tanto dos colonizadores quanto dos jesuítas, porque para a coroa era interessante haver esse processo de colonização do Brasil. Inclusive, a coroa autorizava o emprego daquilo que os colonizadores chamavam de guerra justa. Guerra justa, como se alguma guerra fosse justa, como se houvesse alguma justiça em levar guerra a um determinado povo. Mas, por esse artifício, a coroa endossava a chamada guerra justa, empregada por parte dos colonizadores contra todos os índios que não aceitassem a catequização ou que se mostrassem hostis à colonização. É importante frisar que também, além da caça ao índio, era considerado escravo também todos os índios que fossem resgatados. Índio resgatado, no caso, era aquele índio que se encontrava preso em uma outra tribo rival. Então, havia todo esse confronto. Os jesuítas também, vamos falar de forma bem simples, não eram santos. Eles estavam interessados também em explorar a mão de obra indígena. Essas missões conseguiram, muitas delas, enriquecer bastante à custa da exploração da mão de obra indígena. Então, havia esse confronto, tanto entre religiosos, jesuítas, membros da Companhia de Jesus, como também com os colonos. E esse conflito, como já falei aqui para vocês, era dirimido, era gerenciado de forma bastante prática pela coroa portuguesa, que não queria desagradar nem um lado nem o outro. Mas de vez em quando até se colocava mais ao lado dos jesuítas, devido à enorme influência que os jesuítas tinham com o rei de Portugal, que era muito religioso, era católico. Esse processo de colonização vai começar em 1534, quando Martim Afonso de Souza chega aqui com ordens reais para começar esse processo. Martim Afonso de Souza trouxe da Índia as primeiras mudas de cana-de-açúcar. E depois de 1534, quando na capitania de São Vicente, através do engenho dos Erasmos, que foi o primeiro engenho implantado aqui no Brasil, engenho esse implantado por Martim Afonso de Souza, quando essa cana-de-açúcar começou a ser plantada, com muito pouco tempo, o litoral brasileiro se viu repleto de engenhos de açúcar, principalmente os litorais de Pernambuco e da Bahia. As províncias, no caso aqui as capitanias, as províncias mais ricas nesse momento. Muito bem. Isso posto, falaremos agora sobre a sociedade açucareira que aqui surgiu. Essa sociedade açucareira tinha no ápice da sua pirâmide, tinha no topo da sua pirâmide, o senhor de engenho. Estes engenhos se tornaram uma prática. O senhor de engenho era aquela pessoa que gozava do mais alto grau de respeito e de prestígio dentro da colônia. Um engenho, basicamente, era uma enorme unidade agroexportadora, um latifúndio imenso, monocultor e escravista. Ou seja, era um enorme latifúndio com apenas um tipo de cultura, no caso aqui a cana-de-açúcar, escravista, porque a mão de obra que tocava, que fazia todo esse trabalho pesado, era a mão de obra escrava. Eram poucos os brancos portugueses que vieram para cá, para o Brasil. Então, esses portugueses que aqui vieram, é bom frisar, não vieram para pegar no pesado, não vieram para sujar debaixo das unhas. Eles vieram para cá para enriquecer. Vamos falar o português também bem claro. Vieram para cá para enriquecer. A maioria não veio para cá com a intenção de aqui ficar, mas com a intenção de um dia voltar para a terrinha, valendo mais, como eles mesmos gostavam de dizer, tendo patrimônio, tendo riqueza, voltar rico. Então, esta era a intenção. Então, estes portugueses que vieram para cá, não vieram com a intenção de pegar no pesado, não vieram com a intenção de sujar debaixo das unhas e, logicamente, lançaram mão da escravidão. Como já falei para vocês anteriormente, a primeira mão de obra utilizada foi a mão de obra indígena, que por conta do extermínio e da fuga de muitos índios, acabou se tornando inviável. Lembro-me de que quando era aluno, os meus professores costumavam dizer: o índio não se adaptou à escravidão e aí os portugueses tiveram que ir até a África para trazerem negros para trabalharem como escravos. Assim, uma coisa bastante eufemística, graças a Deus que isso mudou, graças a Deus que hoje nós temos a liberdade
de explorar a história e de falar um pouco mais incisivamente, assim como eu comecei a falar para vocês, desmistificando alguns mitos que foram construídos ao longo do tempo. Assim como se o índio fosse preguiçoso, não tivesse se acostumado a ser escravo. Quem é que se acostuma a ser escravo? E o negro era mais apto, era mais voltado à escravidão. Por isso foi buscado na África e trazido até o Brasil para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Então, é justamente por aí que eu quero começar a minha fala, desmistificando estas falsas verdades que nos foram colocadas com o passar do tempo. Na verdade, não foi isso. Na verdade, o extermínio de grande parte dos indígenas e a fuga de muitos deles sertão adentro acabou tornando a escravidão indígena inviável aqui no princípio da colonização, no começo dessa colonização. E aí os portugueses tiveram que buscar escravos na costa da África. Até porque os portugueses já tinham um certo know-how nessa prática. Tanto os europeus quanto árabes, eles faziam tráfico negreiro na região subsaariana. Quero falar aqui para vocês também que o monopólio da escravidão não pode ser imputado ao branco, ao europeu. Escravidão é algo inerente à humanidade. É algo tão longínquo na história humana que você vai encontrar referências à escravidão até mesmo na Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia, você irá encontrar referências à escravidão até mesmo nas Escrituras. Isto eu quero dizer para vocês porque é bom também desmistificarmos a história de que o branco opressor foi na África, capturou os negros. O branco não era nem louco de entrar no continente africano, invadir determinadas áreas assim de peito aberto para capturar negros. Ao contrário, eles se aproveitaram de uma condição que já existia lá e em todo lugar. Porque quando uma tribo vencia a outra, era comum a tribo vencedora escravizar os vencidos. Então isso acabou se tornando uma espécie de coqueluche quando os brancos começaram a entrar em contato com determinadas tribos que, na verdade, eram quem capturava os negros. Negros capturavam negros e faziam negócios com os brancos, em troca de cachaça, em troca de armas usadas, canivete, faca, tecidos, rolo de fumo. Então, esse negócio era feito dessa maneira. O branco chegava até um determinado ponto do litoral africano e lá ele já tinha os seus contatos com outras tribos africanas que capturavam africanos, capturavam negros, negros vendendo negros, na verdade. Então, na verdade, o que houve foi isso. O branco se aproveitou de uma situação e conseguiu ganhar muito dinheiro com isso. Só para que vocês tenham uma ideia. O maior traficante de carne humana, o maior traficante de escravos aqui do Brasil foi um baiano. E pasmem vocês, era negro. Chamava-se Francisco Félix de Souza, apelido Xaxá. Foi o maior traficante de negros em toda a história do Brasil. E volto a dizer a vocês, era um negro, era um baiano, chamado Xaxá. Grande traficante de escravos. Então assim era feito esses negócios. O escravo fazia uma travessia cruel nos porões de navios chamados tumbeiros. Muitos deles não resistiam ao sofrimento e morriam, e tinham seus cadáveres atirados no oceano. Aqueles que viviam também eram obrigados a praticar exercícios físicos, acorrentados e debaixo de chicotada nos convéses dos navios. Para quê? Para chegarem aqui com alguma condição física para serem expostos em feiras e vendidos ao senhor de engenho. Então, esta era a sociedade açucareira. Falando do engenho especificamente, era uma unidade produtiva. A Casa Grande era a sede dessa unidade produtiva. Era de lá que saía todo o comando. A Casa Grande era habitada pelo senhor de engenho, pelos seus familiares e pelos seus agregados. No caso, os agregados, os negros domésticos, que faziam todo o trabalho doméstico, e também capatazes e auxiliares mais próximos ao senhor de engenho. Havia também uma capela dentro do engenho. Havia a casa de purgação, a moenda, ou seja, o engenho propriamente dito. E fora isso, haviam áreas florestais, onde eram recolhidas madeira para que fosse utilizada para aquecer, para fazer a comida, enfim, uma área florestal dentro do engenho e também imensos canaviais, plantações de cana-de-açúcar,
onde os escravos eram ali colocados para trabalharem nessa produção de cana e depois levarem-na até o engenho para que elas fossem processadas. Dentro desse processo, dentro desse engenho também, haviam as senzalas. As senzalas eram os locais onde os escravos habitavam, onde eles dormiam, um local bastante insalubre, onde eles eram colocados ali, acorrentados para pernoitarem, para que no dia seguinte viessem de novo a serem colocados para o eito, ou seja, o trabalho pesado no canavial. Então, este foi o início do processo de colonização do Brasil. Quero falar também de algumas características desta sociedade colonial. Esta sociedade colonial açucareira tinha no ápice da pirâmide o senhor de engenho. Era uma sociedade patriarcal. Apesar de alguns historiadores também até famosos já terem defendido a tese de que houve uma espécie de feudalismo no Brasil. Nunca houve feudalismo no Brasil. O que tinha, na verdade, algumas características realmente se pareciam com o feudo. Essa questão de enorme quantidade de terra, áreas florestais, mas na verdade aqui o princípio era outro, era bem outro. Então havia no topo dessa pirâmide, chamada de açucarocracia por alguns historiadores, dentro dessa sociedade açucareira, o senhor de engenho era aquele que estava no topo, era o todo-poderoso. E do engenho, da Casa Grande, melhor dizendo, ele comandava todo o funcionamento do engenho. Haviam também os chamados senhores obrigados. Estes senhores obrigados eram brancos, portugueses, mas que não possuíam um engenho. Eles tinham plantações de cana e levavam a cana que era produzida na sua terra para serem processadas no engenho de um outro senhor. E lá, como pagamento, deixavam a metade da produção de açúcar. Esses engenhos, melhor dizendo, que foram implantados no Brasil por Portugal, tinham sócios europeus, sócios do país chamado Flandres, uma região chamada Flandres, que fica no norte da Europa. Nessa região, mercadores e banqueiros cuidavam do refino e cuidavam também da distribuição do açúcar e ficavam com 1/3 do produto que era vendido. Então todos ganhavam. Ganhavam estes banqueiros e comerciantes da região de Flandres, ganhava a coroa portuguesa e quem na verdade amargava toda a doçura do açúcar era o escravo que estava debaixo de chicote, debaixo de maus tratos. Então toda a doçura do açúcar na verdade significava uma enorme amargura para essa quantidade de gente que estava aqui empenhada em trabalhar como escravo na produção do açúcar. Isso posto, vamos falar um pouco mais sobre as características dessa sociedade açucareira. Essa sociedade, como eu já falei, era patriarcal, comandada pelo chefe da família, comandada pelo dono da Casa Grande, comandada pelo senhor. Mas há registros históricos de que mulheres também chegaram a comandar engenhos, mulheres viúvas, que chegaram a comandar também com mão de ferro, chegaram a comandar de forma a não fazer inveja a nenhum homem. E também a relação de dominação sexista era muito contestada também. Houve muitos casos de pedido de separação de mulheres da alta classe que não suportavam o domínio machista do senhor de engenho. Já essa característica não existia nos estratos mais baixos da sociedade. A gente vai ver que ali existia uma convivência totalmente diferente, mais branda. Haviam famílias que eram comandadas por mulheres, as chamadas concubinas, que criavam seus filhos sozinhos. E nas famílias dos escravos também não havia essa dominação machista. Bom, essa sociedade açucareira, ela perdurou um longo tempo e só vai chegar ao fim quando começa a chamada União Ibérica, que foi um acontecimento geopolítico de grande monta que acabou colocando Portugal como subordinado à Espanha. Mas isso é um assunto que nós iremos tratar no nosso próximo encontro. Então, a todos vocês, meu muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima.